dia a todos. Sejam bem-vindos. Vamos ficar de pé enquanto nós cantamos o próximo hino, a doce graça de Jesus. Querido amado Pai, nós agradecemos-te por este privilégio e esta bênção por estar aqui na tua casa. Pai, é sempre uma alegria estar aqui. Pai, nós estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade. Nós pedimos a tua mão sobre este culto e que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fizemos aqui esta manhã. Também oramos que o Espírito Santo faça a sua obra nos nossos corações e que os nossos corações também sejam tocados, os nossos ouvidos abertos, atentos à mensagem que tu tens para nós hoje da manhã. Entregamos esta hora nas tuas mãos, confiando em ti, orando que a tua vontade seja feita aqui esta manhã. Pedimos tudo isto em nome do teu Filho com gratidão. Amém. Obrigado. Podem sentar-se. É muito bom ver cada um de vós aqui esta manhã. Agora vamos cantar o próximo hino. Quem me poderá salvar, Cristo que deu seu sangue, onde as manchas vão limpar, só você
Amém. Eu acho que nós ganhamos mais um músico hoje. O Dani está a tocar viola aqui hoje da manhã. A violina, pois exatamente, a violina, muito bem. Agora vamos dizer nosso versículo do mês, que se encontra em Isaías 43, versículo 7. Nós hoje de manhã, durante a escola dominical, já fizemos a prova do versículo. Quem quiser fizer a pequena prova, já tenho aqui mais papéis. Depois do culto, se quiser pegar num destas provas, fica à vontade. Agora vamos dizer versículo em conjunto. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Mais uma vez. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei, também eu os fiz. Muito bem. Agora vamos cantar o próximo hino, que é número 19, no página branca. Não, Juiz. Exato. E vamos cantar as duas primeiras estrofes, ok? Depois vamos tomar a ceia do Senhor. Então, durante este canto, vamos meditar naquilo que Jesus fez para nós na cruz do Calvário, está bem? Quando nós pensamos na Santa Ceia, nós devemos ficar entusiasmados, porque nos dá uma oportunidade, mais uma oportunidade, de meditar aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E este tempo de Santa Ceia, eu considero como um tempo especial, e não é um tempo em que nós conseguimos comer alguma coisa e beber alguma coisa. Não estamos aqui para comer e beber e pronto. Nós fazemos isto em casa, não é? Aqui é uma oportunidade e privilégio de pensar naquilo que Jesus fez por nós. Aqui na nossa igreja nós abrimos um pouco a Santa Ceia, aqueles que são salvos verdadeiramente, que conhecem o Senhor como seu Salvador. Salvação vem não das obras, mas vem só da graça de Deus por meio de fé. Também a Santa Ceia está aberta àqueles que também são batizados biblicamente por imersão.
Então, se está aqui hoje de manhã e conhece o Senhor como seu Salvador, verdadeiramente, biblicamente, e que é batizado, pode participar na Santa Ceia. Mas também a Bíblia diz aqui no versículo 28 de 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e bebe deste cálice. Porque nós não queremos tomar a ceia do Senhor indignamente. A Santa Ceia é uma ordenança dada à Igreja, juntamente com o batismo. Então, é alguma coisa que nós deveríamos fazer como Igreja. Amém? É verdade ou não? Mas também é importante lembrar que nós não deveríamos tomar a ceia do Senhor indignamente. Nós queremos que os nossos corações estejam certos com Deus. Amém? Então, é muito importante examinar o seu coração hoje de manhã antes de tomar a ceia do Senhor. Portanto, vamos levar um minuto para examinar os nossos corações, pedindo que Deus nos purifique de qualquer pecado, porque nós não queremos tomar a ceia do Senhor indignamente. Então, vamos orar. Querido amado Pai, obrigado por este momento especial em que nós lembramos mais uma vez o sacrifício de Jesus na cruz, onde Ele derramou o seu precioso sangue pela remissão dos nossos pecados, para a nossa redenção. Nós reconhecemos que sem o sacrifício de Cristo não haveria salvação, não haveria esperança. Pai, nós ficamos contentes com o sacrifício de Jesus, em que a nossa esperança encontra-se nele. Obrigado, Pai, pela nossa salvação. Obrigado pelo Teu amor e pelo Teu perdão dos nossos pecados. Nós pedimos e oramos tudo isto em nome do Teu Filho com gratidão. Amém. Vou pedir ao irmão Manuel para me ajudar, faz favor. A Bíblia diz no versículo 23 de 1 Coríntios 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão.
A Bíblia continua a dizer, versículo 24, e tendo graças, o partiu e disse, toma, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então vamos ter uma palavra de oração de não, faz favor. Bondoso Deus e Pai, Senhor, nesta manhã, Senhor, vimos te pedir, Senhor, que nos abençoes, Senhor, e te pedir e te agradecer a oportunidade que nos dás do significado tão grande para connosco, Senhor. Sem o sacrifício do teu Filho, nós nunca teríamos direito à salvação eterna. Pai do céu, liberta-nos de qualquer pecado, qualquer coisa que esteja no nosso interior, Pai. Qualquer pecado que cometemos que esteja oculto e que nós cometemos em pensamentos, em palavras e obras, Pai. E que hoje seja um dia de grande glória e grande contentamento para contigo, Senhor. Pai do céu, nós agradecemos tudo no nome santo e poderoso do teu Filho, que é o nosso Mestre e Salvador, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Esta pão representa o corpo de Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados. Vamos tomá-lo em conjunto. No versículo 25 nós lemos, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice. Este cálice representa a restituição de Cristo que foi derramado pelos nossos pecados. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, obrigado por este momento especial. Estamos gratos, Pai, pelo precioso sangue de Cristo que foi derramado pelos nossos pecados. Ajuda-nos, Pai, a não nos esquecermos daquilo que Jesus fez por nós. Nós oramos, pedimos tudo isto em nome do Teu Filho com gratidão. Amém. A Bíblia diz mais uma vez, no versículo 25, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos tomá-lo em conjunto. Versículo 26 diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
anuncias a morte do Senhor até que venha. Amém. Agora vamos cantar as últimas duas estrofes de Ao Contemplar a Ruda Cruz. Das crianças. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muito bem. Obrigado, crianças. É muito entusiasmado ver as crianças a memorizarem os versículos. Amém? É muito bom. Agora, em termos de anúncios, já fizemos a ceia do Senhor. E depois, dia 29, quinta-feira, próxima quinta-feira, vamos fazer nosso culto de louvor e oração às 19 horas. Venham preparados para dar um testemunho de alguma coisa que Deus fez para si durante este mês. Depois temos o nosso Ministério Costurar Sorrisos e também os cabazes de Natal. O prazo para trazer as coisas é o dia 9 de dezembro. Então, até dia 9 de dezembro, podem trazer as coisas para os dois ministérios. Domingo passado, nós arranjamos um artigo que foi escrito pelo pastor Tiago Pereira a respeito da identidade dos batistas. Quem não recebeu um destes artigos e gostava de ter uma cópia, por favor, fale comigo após o culto para que eu possa arranjar mais uma cópia. Ou posso mandar por e-mail. Já enviei também este artigo via e-mail. Portanto, se quiser ter uma cópia deste artigo, por favor, fale comigo logo após o culto. Próximo domingo, eu e a Júlia não estaremos aqui, mas o pastor Rui Simão e a sua esposa vão estar aqui. Nós temos o privilégio de participar no aniversário da igreja
Batista Esperança Viva de Albufeira, próximo domingo, então por isso nós não estamos cá, mas por favor venham, porque o pastor Rui também estará aqui e pregar para vocês. Sim, pois temos o culto de Natal que se realiza no dia 16 de dezembro. Neste domingo não haverá escola dominical, mas vamos ter um tempo de convívio das 10 até às 11. Então, nós pedimos que os irmãos tragam algo salgado ou doce para este tempo de convívio e depois vamos tomar café e chá. E é sempre um bom tempo em conjunto, antes do culto que se realiza às 11. Também comecem a dar convites à família, vizinhos, até inimigos. Também são bem-vindos aqui. Então, também precisam ouvir o Evangelho, não é? Portanto, não se esqueçam do culto de Natal, dia 16. Mais alguma coisa? Pois, a nossa irmã, eu não sei se eu digo o nome dela, Helena, teve a sua operação, cirurgia, quinta-feira, e correu bem. Ela precisa das nossas orações, porque ainda não tem uma sensibilidade numa coxa, certo? Por causa disso, exatamente. Então, ela precisa das nossas orações, ainda está internada lá em Coimbra. Em princípio vai... Se Deus quiser, já segunda ou terça-feira. Ok, então vamos continuar a orar por ela também. Pronto, eu acho que tudo... Temos anúncios? Sim. Agora vamos fazer o nosso levantamento de ofertas. Irmão Alberto, faz favor. Ó bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, querido Deus e amado, que nos trouxeste aqui à tua casa, Senhor, e que estas ofertas sejam para o teu trabalho, continuar aqui, como tu queres que ele continue, Senhor, e que nos ensines a saber mais de ti e cumprir mais os teus ensinamentos, querido Deus, amado Pai. É um privilégio muito grande, Senhor, porque tu sabes todas as coisas e o teu poder é enorme, Senhor, e que nos tens protegido de todo o mal. Querido Deus, obrigado por tudo o que nos tens dado, Senhor. Peço-te que estejas com a nossa igreja aqui, Senhor, nesta localidade. E que tu, Senhor, faças tudo por tudo para que realmente possas trazer mais almas aqui, querido Deus, e que nos unas ao teu redor e ao teu Filho, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Muito obrigado. Agora vamos ficar de pé enquanto nós cantamos número 28, Nasceu o Redentor. Amém. Podem sentar-se. Muito obrigado. E agora as crianças podem ficar à espera da professora lá à porta.
Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas 23, vamos ler versículos 26 até ao versículo 43. E quem pode, por favor, fique de pé em reverência da palavra de Deus. Lucas 23, agora versículo 26. A palavra do Senhor diz: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiu grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Por eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não aumentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também condizeram outros dias que eram malfeitores para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse a Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Obrigado, podem sentar-se. Hoje de manhã nós acabamos de participar novamente na Santa Ceia, durante o qual nós fomos lembrados, uma vez mais, do sacrifício voluntário do nosso Senhor e Salvador. Tendo isso em mente, eu senti levado a considerar um evento em particular que aconteceu nesse dia quando Jesus deu a sua vida por toda a humanidade. De facto, o dia em que Jesus morreu, o plano redentor de Deus foi consumado, e assim temos as palavras do nosso Senhor: está consumado. Eu estou grato hoje da manhã que Jesus Cristo, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz
desprezando a afronta. E agora está assentado à destra do Pai como autor e consumador da fé. Hebreus 12, versículo 2. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo, não haveria esperança para o pecador. Nesse sentido, foi um dia especial em que um único remédio do pecado foi fornecido através do sacrifício de Jesus. Pois é o sangue de Jesus, o precioso sangue de Cristo, que nos purifica de toda a injustiça e que nos redime. Além disso, foi um dia extraordinário em que o véu do templo estava rasgado, dando-nos agora acesso direto ao trono de Deus. Hebreus 10, versículos 19 a 22. Então foi um dia especial, um dia extraordinário. Também foi um dia empolgante, porque é pelo sangue de Cristo que nós temos remissão dos pecados. Efésios 1, 7 diz o seguinte, Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Portanto, foi um dia especial, um dia extraordinário, um dia empolgante. Enfim, o dia em que Jesus morreu foi um dia essencial para realizar a vontade de Deus e consumar o seu plano redentor. Mas ninguém podia morrer no nosso lugar. Não havia nenhum outro sangue imaculado para nos redimir. Pois Jesus Cristo era o perfeito Cordeiro de Deus. Nós lemos em 1 Pedro 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Graças ao Senhor, nós temos esperança, porque Ele se dedicou a cumprir a vontade do Pai, suportando a cruz no nosso lugar. Que dia que foi quando Jesus deu a sua vida por si e por mim. Amém? Então foi um dia muito especial, extraordinário, empolgante e também essencial. Entretanto, algo mais aconteceu naquele dia. E é isso que nós queremos observar hoje de manhã. Mas antes de mais, vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Querido amado Pai, mais uma vez, obrigado pelo dia de domingo. É sempre uma alegria estar aqui na tua casa. Há muitas pessoas, Pai, que não têm este privilégio. Têm que se esconder por causa da perseguição. Mas nós ainda temos esta liberdade. Por isso, Pai, nós ficamos contentes e gratos. Obrigado por este lugar onde nós nos reunimos para Te adorar em espírito e em verdade. Pai, nós chegamos à parte do culto, na minha opinião, a parte mais importante do culto, a pregação da Tua Santa Palavra. Por isso, Pai, eu peço a Tua ajuda, eu peço a Tua orientação em transmitir a mensagem que me deste. Enche-me com Teu Espírito, uns os lábios fracos para que eu possa dizer aquilo que Tu queres que Ele diga. Se houver alguma coisa que eu não deveria dizer, Pai, por favor, tira da minha mente, esconda-me atrás de cruz, de Calvário, para que só Jesus seja visto
É a nossa oração que Ele seja glorificado em tudo que nós fizemos aqui esta manhã. Nós pedimos e oramos tudo isto em nome do Teu Filho com gratidão. Amém. Os irmãos sabem que quando eu leio a Bíblia, eu gosto de encontrar palavras que soltam da página, chamando a minha atenção. É exatamente o que aconteceu aqui nesta passagem. E quando eu li estes versículos, uma palavra só saltou da página, e é a palavra hoje, no versículo 43. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus assegurou o malfeitor que hoje ele estaria com o Salvador no paraíso, foi também um dia especial para ele. Não acham? Foi um dia especial para ele. Também foi um dia extraordinário, tendo sido resgatado da escravidão do pecado. Também foi um dia empolgante porque os seus pecados foram perdoados e esquecidos. Além disso, foi um dia essencial para este malfeitor, porque sem a sua decisão de aceitar Cristo como Salvador pela fé, ele teria ido para o inferno em vez do céu. Certo? Mesmo nos últimos momentos da sua vida, foi um dia para o malfeitor que mudou a sua vida para toda a eternidade. Quer dizer, apesar de tudo que passou no seu passado, hoje essas coisas mudaram. Estão comigo? Naquele dia, que era hoje para ele, não é? Hoje iria ser diferente dos outros dias no passado. Por quê? Porque hoje algo maravilhoso aconteceu na sua vida. É isso que nós queremos observar hoje de manhã. Naquele dia, uma vida foi transformada para toda a eternidade. Independentemente de acontecer no passado, coisas mudaram naquele dia, que era hoje para ele. O que eu vejo aqui na conversa entre os dois malfeitores é uma mudança interior do próprio coração de um deles. E foi este que foi convertido, depois levado para o céu. De qualquer modo, eu gostava de compartilhar o que aconteceu naquele dia, que era hoje para o malfeitor. A primeira coisa que eu vejo aqui, no versículo 40, é a perspectiva examinada. A perspectiva examinada. Inicialmente, os dois malfeitores blasfemaram Cristo. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E em Mateus 27, versículo 44, Mateus 27, 44, a Bíblia diz o seguinte: e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, ou os malfeitores, com que eles estavam crucificados. Então, inicialmente, os dois malfeitores blasfemaram Cristo quando foram pendurados na cruz. Estão comigo? Inicialmente. A palavra blasfemar leva a ideia de difamar ou falar mal de Cristo. Porém, houve um certo momento em que um dos malfeitores teve uma mudança de sentimentos, uma mudança no interior do coração. E nós vemos isso como ele respondeu ao outro que aparentemente continuava a blasfemar Cristo. E com tal mudança interior do seu próprio coração, este disse ao outro: tu não ainda temes a Deus, estando
na mesma condenação? Quer dizer, tu não tens nenhum temor daquele que é o único Deus, o qual tu te encontrarás em breve como juiz justo? Tu não entendes que estás dentro de poucas horas de entrar em eternidade e após a morte vem o juízo? Hebreus 9:27. Tu não tens nenhum respeito por quem Deus é e pela razão Cristo está pendurado na cruz, estando na mesma condenação como nós, apesar de nunca pecar? Na verdade, Ele está aí, ao nosso lado, por mim e por ti, morrendo pelos pecados do mundo, apesar dele não conhecer pecado, mas antes carregou o nosso pecado e o pecado do mundo, para que nele possamos ser feitos justiça de Deus. Tu não entendes isso? 2 Coríntios 5:21 diz que Jesus nunca pecou, não conheceu pecado, mas está lá pendurado na cruz por causa dos pecados do mundo. Tu não entendes isso? Tu não percebes que o próprio Deus enviou o seu Filho, que tu blasfemas, para que nós pudéssemos ser perdoados e ser justificados perante Deus? Tu não temes aquele perante o qual estás no grande tribunal branco, recebendo o julgamento justo, se tu não aceitas Cristo hoje como Salvador? Estão comigo? De qualquer forma, a maneira que o malfeitor blasfemo falava a respeito de Jesus e Deus é típico da perspectiva do mundo hoje, quando se trata de Deus e seu Filho. Concorda com isso? O mundo olha para Deus como um homem lá em cima, e não como o único Deus. Por isso não temem a Deus. Enfim, quando não há perspectiva correta a respeito de Deus e de sua pessoa e de Jesus, não haverá o temor de Deus. Já foi dito que a maneira que vê Deus determina como reage a Ele e a sua palavra. De qualquer modo, depois de observar essa conversa entre os dois malfeitores, chegamos à conclusão que o outro malfeitor chegou a temer a Deus, tendo a perspectiva apropriada e correta de sua santidade e de sua pessoa, levando-o a colocar sua confiança naquele que estava ao seu lado, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Enfim, enquanto não houver a temor a Deus, ou respeito por quem Ele é, não haverá conversão. E eu estou convencido que o que é preciso hoje é uma grande dose nos corações de pessoas de um temor genuíno de Deus. Concordaria com isso? Então, eu vejo aqui uma perspectiva examinada. Um dos malfeitores chegou a temer a Deus e teve a perspectiva correta a respeito de Deus e do Filho de Deus que estava pendurado ao seu lado. De seguida, eu vejo aqui no versículo 41 uma persuasão exposta. Versículo 41. E nós, a conversa continua entre dois malfeitores. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Mas quero que reparem a frase, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam.
E eu creio que nós encontramos aqui um sinal de arrependimento da parte de um dos malfeitores. O malfeitor estava convicto do que ele fez e, de certo modo, estava a confessar isso. E eu tenho certeza que Jesus ouviu essa conversa entre os dois malfeitores, incluindo esta confissão honesta dos malfeitores. É como se eu estivesse a dizer ao outro: olha, não atendas que nós merecemos isto, porque nós pecamos, nós erramos, somos pecadores, nós merecemos morrer. Certo? E nós também. Nós merecemos morrer por causa dos nossos pecados. Mas alguém estava pendurado naquele dia no nosso lugar. Então eu vejo aqui um sinal de arrependimento desse malfeitor, confessando os seus pecados, reconhecendo que ele era pecador e era digno da morte. Eu apenas posso imaginar essa conversa naquele dia entre os dois malfeitores. E muito mais pode ter sido dito, mas a Bíblia não nos diz. Mas de qualquer forma, o malfeitor, este aqui, é arrependido de seus pecados, vendo a si mesmo como um pecador digno da morte. Nesse reconhecimento, o malfeitor sabia que ele merecia este julgamento justo, porque viu a si mesmo como pecador. Enfim, nesta curta confissão, o malfeitor viu a si mesmo como digno da morte e viu Jesus a morrer uma morte não digna, pois este nenhum mal fez, como ele disse. E assim viu Jesus como a sua única esperança. Depois invocou o seu nome com uma oração humilde para ser salvo, não da punição da cruz, mas salvo de uma eternidade sem Cristo. Este malfeitor não queria passar a eternidade sem Cristo. Quem morre sem Cristo vai para o inferno, sem nenhuma esperança para escapar ou sair de lá. Não haverá conforto, satisfação, alívio. E este malfeitor não queria passar a eternidade sem Cristo. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Também lemos em Romanos 10:13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É exatamente o que o malfeitor fez naquele dia e foi salvo, graças a Deus. Continuando, eu creio que podemos ter certeza que houve perdão efetuado. Versículo 41. Mais uma vez, e nós, na verdade, com justiça, porque nós recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Este ponto está em conexão, ligação com o ponto anterior. Ao confessar que ele era pecador, ao invocar o nome do Senhor, este malfeitor colocou a sua confiança completa em Jesus, em quem ele era, e foi perdoado logo de seus pecados, apesar de sofrer as consequências deles. Eu gosto do que ele diz aqui no versículo 42. Ele diz, e diz a Jesus: Senhor,
Reconheceu como o seu único Senhor, a única esperança. E assim invocou o nome do Senhor, colocando a sua confiança e fé naquilo que Ele estava a fazer lá na cruz, por Ele. Portanto, naquele momento, houve reconhecimento e remissão dos pecados. Houve confissão, confiança e conversão. Apesar de enfrentar a morte física, este malfeitor passou da morte espiritual para a vida. Amém? João 5:24. Passou da morte espiritual para a vida eterna. Posso imaginar como o malfeitor sentiu naquele momento, quando ele tinha a certeza que os seus pecados foram perdoados. Tudo que ele fez no passado foi perdoado, limpo pelo sangue de Jesus. Lembra-se daquele dia quando você aceitou Cristo como Salvador? Aquele momento em que tudo foi perdoado, tudo que fez foi perdoado, limpo pelo precioso sangue de Cristo. Amém. Não sei quanto aos irmãos, mas eu lembro-me. É como se eu sentisse um grande peso tirado dos meus ombros. Porque eu fui perdoado. Todos os meus pecados foram perdoados e esquecidos. É isso o que acontece quando a pessoa coloca a sua fé no Senhor como Salvador. Todos os pecados têm sido apagados pelo sangue de Jesus, nunca mais para serem lembrados. Mais uma vez, Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Também lemos em Isaías 1:18: vinda então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como... Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Mais um versículo. Colossenses 1:13. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Graças a Deus pelo sangue de Jesus e pela remissão dos pecados. E graças a Deus pelo seu perdão. Naquele dia o malfeitor foi perdoado de tudo que fez, sendo limpo pelo sangue de Jesus. Enfim, o sangue que foi derramado, que veio das veias do Senhor naquele dia, é o sangue que nos purifica de toda a injustiça. 1 João 1:9. Glória a Deus por isso. Por último, mas não menos importante, naquele dia houve uma promessa metida. Versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Temos aqui uma promessa. Não foi muito tempo depois disto que o malfeitor deu a sua última respiração. Ou teve a sua última respiração. No entanto, a sua próxima foi tirada em glória. Estão comigo? A última foi lá no cruz, quando morreu fisicamente. Mas a próxima estava lá em glória. Paraíso. Quando os soldados vieram partir os ossos das pernas dos condenados, afirmando a sua morte, sabem que eles fizeram isso, não é? Não havia razão
para um malfeitor ter medo, porque em poucos minutos ele acordaria em glória. Porque já teve a certeza, já tinha a certeza que colocou a sua confiança no Senhor. E recebeu aquela promessa do Senhor: tu estarás comigo no céu. Então, quando aquele soldado veio partir as pernas dele para acelerar a morte, não teve medo. Porque ele tinha confiança na promessa do Senhor. Amém? E em poucos minutos ele iria acordar em glória, onde não há mais morte. Amém? Pois é isso a morte. É apenas um passo desta vida para a vida eterna no céu. Amém? O outro malfeitor, o outro, só queria salvação da cruz, não pensando na vida após a morte. Ele queria uma salvação temporária daquele sofrimento e nem pensou o que acontece após a morte. E, infelizmente, este, quando morreu, encontrou-se num lugar, e ainda se encontra num lugar muito pior e com um sofrimento muito mais insuportável daquele que ele sofreu na cruz. Faz sentido? De qualquer forma, prezados irmãos, isto é uma linda lembrança do que está à nossa espera após a morte física. Amém? Nós que conhecemos o Senhor como Salvador não precisamos de ter medo da morte, porque nós sabemos exatamente o que está à nossa espera no outro lado. Amém? É uma linda promessa que nós estaremos na presença do nosso Senhor e Salvador. Estarás comigo. Prezados irmãos, estaremos com o Senhor. Após esta vida, nós que conhecemos o Senhor como Salvador, estaremos com Ele. Jesus disse aos seus discípulos em João 14, versículos 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, amém, estaremos com Ele. Graças a Deus por isso. Esta promessa ainda é aplicada a nós hoje. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, versículos 6 e 8. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, mas, a minha palavra preferida, temos confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor. E mais tarde ele escreveu, o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha vida, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em perto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Amém? Estar com Cristo é muito melhor do que sem Cristo. Ao ser ausente de Cristo. Prezados irmãos, tudo isto significa que algo muito melhor está à nossa espera em glória. E um dia veremos este malfeitor, sabiam? Vamos ver este malfeitor que invocou o nome do Senhor para ser salvo. Que dia será? Quando nós vemos o nosso Senhor face a face, vivendo com Ele para toda a eternidade. É uma promessa maravilhosa em que nós podemos confiar. Conclusão.
pendurado na cruz como criminoso, o malfeitor transformou-se logo como filho de Deus. Não, certo? Ele passou de ser inimigo de Cristo, inimigo de Deus, para ser filho de Deus. Ele reconheceu a sua necessidade espiritual e depois colocou a sua confiança naquele ao seu lado, que morreu pelos pecados do mundo. Agora, isso não encoraja o adiamento da decisão da pessoa de se arrepender dos seus pecados até o seu leito de morte. Entendem isso, não é? É certo que o verdadeiro arrependimento nunca é tarde demais. Mas raramente acontece no leito de morte. Estão comigo? Ninguém tem a certeza de que terá tempo suficiente para se arrepender antes da morte. Por isso é melhor fazê-lo agora, antes de que seja tarde demais. Portanto, eu termino com este versículo, 2 Coríntios 6, 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Ou seja, hoje é o dia da salvação. Não amanhã, mas hoje é o dia da salvação. Portanto, esta palavra hoje saltou de página. Aquele dia em que o malfeitor aceitou Cristo como Salvador era o dia de hoje para ele. Agora temos hoje. E se está aqui e nunca aceitou Cristo como Salvador, hoje é o dia da salvação. Amém? Hoje pode ser aquele dia em que aceite Cristo como Salvador e ser salvo. Não adia esta decisão para amanhã ou para outro dia, porque alguém sabe se amanhã vai chegar. Alguém tem essa certeza? Ninguém sabe. Porque todos nós podemos morrer antes da amanhã. E se nós morremos, ou se está aqui e morre sem Cristo, não haverá mais hipótese. Não haverá outra chance, como dizem em brasileiro, não é? Chance. Porque após a morte não haverá mais oportunidade de aceitar Cristo como Salvador. Portanto, hoje é o dia da salvação. Amém? Hoje é o dia da salvação. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por este dia que nos deste. Obrigado pela mensagem. Obrigado por este testemunho deste malfeitor que fez a melhor decisão de vida, aceitando Cristo como seu Salvador. Foi um dia especial, extraordinário, empolgante e essencial para ele. Nós que conhecemos Jesus como Salvador também recordamos aquele dia, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa fé em Jesus como nosso único Salvador. Eu oro por aquela pessoa que está aqui, nunca fez aquela decisão, ou aqueles que estão a ouvir através da gravação deste culto. Eu oro que eles não adiem esta decisão, mas que eles vejam que hoje é o dia da salvação. Obrigado, Pai, pelo sacrifício do teu Filho, morrendo no nosso lugar, dando-nos esperança da vida eterna.
Nós oramos e pedimos tudo isto em nome do teu Filho com gratidão. Amém. Muito bem, agora vamos cantar número 306. 306. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado por terem vindo. Não se esqueçam de pós-lúdio, logo após a oração. Então vamos ter agora mais uma palavra de oração. Querido Pai, obrigado mais uma vez por este dia. Obrigado pela mensagem. Que a mensagem continue a tocar os nossos corações. Nós que somos crentes, filhos de Deus, que essa mensagem nos provoque a ser boas testemunhas durante esta semana, alcançando aqueles que ainda não conhecem o Senhor como Salvador. Também oramos por aqueles que ainda não são salvos, Pai, que eles vejam a sua necessidade de aceitar Cristo como Salvador antes que seja tarde demais. Agora pedimos a Tua proteção enquanto nós regressamos para as nossas casas. Nós pedimos tudo isso em nome do Teu Filho com gratidão. Amém.